meu carinho mais uma vez, minha gratidão e orações por cada um de vocês, por estar assistindo, estar acompanhando, estar aprendendo de maneira muito profunda, claro que com ensinamentos simples, sem rodeios, mas aquilo que realmente importa, que é a palavra de Deus na sua simplicidade e poder. Então, meu sincero agradecimento a você que já está inscrito aí no canal, você que ainda não é inscrito, se inscreva, dê aquela força, curta o vídeo e compartilhe, até porque isso tem ajudado muitas pessoas. Eu não tenho dúvida, as pessoas estão aprendendo mais e mais da palavra do Senhor. Eu tenho escutado muitos testemunhos e olha, isso encoraja e faz entender, é como se Deus estivesse dizendo, na verdade, vale a pena, siga em frente, porque o seu trabalho não é vão no Senhor. Então, Deus continue te abençoando, continue te fortalecendo, mais uma vez juntos para aprender dessa poderosa palavra que transforma vidas. E nesse momento, vou pedir mais uma vez que você feche os seus olhos e que você me acompanhe em orações. Pai Santo e querido Deus, obrigado, Senhor Jesus, pelo privilégio e oportunidade de poder anunciar a Tua palavra. Os dias são maus, estamos vivendo os últimos dias descritos nas Escrituras e isso deve chamar a nossa atenção para um proceder diário que realmente agrade ao Senhor, na expectativa da Tua volta, ó Deus. Então que a Tua palavra ela alcance os corações das pessoas, aqueles que estão nos assistindo, adorando ao Senhor, aprendendo mais e mais de maneira muito profunda a respeito dos Teus ensinamentos, simples e poderosos. Então nós te amamos, te agradecemos por mais este momento, te pedindo a Tua proteção e misericórdia no nome de Jesus. Amém e amém. Abram suas Bíblias em Mateus 24, dois contextos apocalípticos, Mateus 24 e também você já pode ficar com o dedo na segunda carta de Pedro no capítulo 3. São dois contextos apocalípticos e eu quero começar dessa forma, porque sempre que assuntos apocalípticos eles são tratados, são abordados, desperta ainda mais o interesse das pessoas, desperta ainda mais uma curiosidade, desperta também medo em algumas pessoas, porque elas não conseguem compreender, aí ficam assustadas, e também desperta esperança. E esse é o objetivo de toda a pregação apocalíptica. E é muito importante você notar e lembrar que Deus ele fala através de todas as mensagens. Quer mensagens de exortação, de ensino prático, mensagens de juízo, então a gente precisa entender o que está nos detalhes para que a gente possa viver uma vida que agrade ao Senhor. Em Mateus, no capítulo 24, os discípulos estavam preocupados, porque Jesus já tinha mostrado a respeito do seu período momentâneo com eles, porque o dia da morte de Jesus estava se aproximando, Jesus estava para ir para o seu Pai e Jesus deixou alguns ensinamentos. E os discípulos estavam ali atentos quanto a isso. Eu pedi para que você abrisse sua Bíblia em Mateus 24, porque isso trata do ensinamento apocalíptico de Jesus no meio dos discípulos e em Pedro, como aquele pescador entendeu muito bem essa questão da segunda vinda de Jesus, que ela é iminente e a gente precisa estar atento a isso. Em Mateus 24, Jesus, no meio dos seus discípulos, a partir do versículo 37, Jesus Cristo ele disse o seguinte: como foi nos dias de Noé, olha Jesus citando o evento que aconteceu no período de Noé, como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias de Noé, nos dias anteriores ao dilúvio, como era que o povo vivia? A Bíblia diz que o povo vivia comendo, vivia bebendo, vivia casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Repare que não é muito diferente do que tem acontecido nos últimos dias. A gente tem vivido isso. Pessoas vivendo suas vidas, pessoas comendo, bebendo, se divertindo, mesmo em meio a um estado de pandemia, as pessoas estão aproveitando a vida da melhor maneira possível. E a Bíblia fala que isso aconteceu no passado. E no versículo 39, Jesus diz que eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Então Jesus está dizendo que da mesma forma, no mesmo contexto, que é muito semelhante aos dias de Noé, vai acontecer com a vinda do Filho do Homem. Naquele momento Noé estava falando do dilúvio, não havia chovido na terra ainda, então eu fico imaginando as pessoas zombando de Noé. É um velho doido, um crente maluco, falando que vai chover a ponto de alagar a terra, de inundar toda a terra. Nunca choveu na terra e agora vem esse maluco falar disso? E Jesus diz
que Noé entrou na arca com a sua esposa, os seus 3 filhos, as mulheres dos seus 3 filhos. Isso você encontra lá em Gênesis no capítulo 6 e você conhece muito bem a história. Veio o dilúvio e aquelas pessoas que não acreditaram na pregação de Noé, elas morreram, foram afogadas, o mundo todo foi destruído por conta das águas do dilúvio. Agora você vai com o seu dedo, e você já deve estar com o seu dedo, lá em 2 Pedro, na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, lembrando que o apóstolo Pedro, ele estava naquele momento em que Jesus estava ensinando a respeito da sua vinda, que seria uma vinda de forma surpreendente, as pessoas não estariam esperando e Jesus viria. E Jesus faz um paralelo com relação ao mundo que foi destruído pelas águas do dilúvio. É interessante que Pedro, usado por Deus, e ele aprendeu muito bem o que Jesus ensinou, nessa segunda carta aos irmãos perseguidos daquele tempo, olha só o que Pedro relata, olha que coisa maravilhosa para um pescador iletrado, mas usado por Deus, deixou registrado. Pedro diz o seguinte, 2 Pedro capítulo 3, a partir do versículo 1. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas, quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera para que vocês se lembrem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, versículo 3, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Repare que não é muito diferente do que acontecia naquele tempo, das pessoas que zombavam de Noé. Hoje nós somos zombados, somos rotulados por sermos crentes, por sermos fanáticos, mas repare que tudo se encaixa. A Bíblia continua, no versículo 4, eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Eu tenho escutado pessoas dizerem o seguinte: ah, pastor, fica falando aí de que Jesus vai voltar, de contexto apocalíptico, desde que o mundo é mundo se fala nessa questão de religião e Jesus não volta. Cadê Jesus, pastor? Cadê o Jesus que você tanto prega, você tanto ensina? Não voltou. Olha que isso aqui foi escrito há mais de 2000 anos. Sempre aconteceu isso na história. A Bíblia diz no versículo 5 que eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, pela Bíblia, pelas Sagradas Escrituras, pela palavra do próprio Criador, existiam céus e terra, esta formada de água e pela água. Notaram aí a ligação com o ensinamento apocalíptico, profético de Jesus, ensinando a respeito da sua segunda vinda, e fazendo um paralelo com o que aconteceu lá no dilúvio? Guarde isso. E pela água, versículo 6, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Agora notem o que Pedro fala. Pela mesma palavra, ou seja, a mesma palavra proferida para a destruição naquele tempo, porque a raça humana, a Bíblia fala em Gênesis no capítulo 6, o coração do homem era corrupto, era desesperadamente corrompido, era mau nos seus desígnios. Deus então destrói toda a raça humana, preservando apenas a vida de Noé. Olha o que Pedro relata, pela mesma palavra naquele tempo, os céus e a terra que agora existem, estão reservados, estão preparados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Repare que agora, notem que não mais a terra será destruída pelas águas do dilúvio, até porque, só abrindo um parêntese aqui, lá em Gênesis, depois que a terra é restabelecida, que as águas do dilúvio elas baixam, a Bíblia fala que Deus coloca um arco no céu, e esse arco é o símbolo da aliança que Deus fez com o homem, que nunca mais iria destruir a terra com águas do dilúvio. Águas do dilúvio. Só que Pedro agora está dizendo que pela mesma palavra, a terra está sendo preparada para uma destruição pelo fogo. Tem uma espécie de arca espiritual que ainda está com as portas abertas. A palavra do Senhor diz: não se esqueçam disto, amados, versículo 8, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns.
Pelo contrário, Deus é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Até diante de palavras proféticas, apocalípticas, Deus está dando tempo a você, oportunidade para que você se arrependa, para que você reconheça Ele na sua palavra. E quando vier a destruição pelo fogo, prometida pela mesma palavra, você esteja dentro dessa arca espiritual segura, a arca da salvação. Notem que tudo começa a fazer sentido, tudo se encaixa. E a Bíblia fala no versículo 10 que o dia do Senhor, olhe como Pedro assimila todo o ensinamento de Jesus naquela roda de amigos, de discípulos mais achegados. O dia do Senhor, porém, virá como o ladrão. Os céus desaparecerão com grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Notaram o alerta da palavra de Deus? A mesma palavra revela que tudo isso vai ser destruído. Como é que andam vocês? Como é que anda a vida de vocês? O que vocês têm feito? O que vocês têm esperado? Como vocês têm vivido a vida de vocês? Casando, bebendo, comendo, como se nada viesse a acontecer? Jesus Cristo disse que nos dias de Noé foi da mesma forma. E o dilúvio veio de maneira repentina. A Bíblia fala que as comportas do céu se abriram. Agora a terra está sendo preparada para o fogo da destruição. E antes que você diga, ai meu Deus, que assustador, que Deus é esse? É o Deus que a Bíblia revela na vida do Pedro. Longânimo, paciente, não querendo que você se perca, mas que você se arrependa. Deus está dando tempo a você, só que esse tempo vai acabar. E este homem, iletrado, mas usado pelo Espírito Santo, ele declara, visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. O alerta é para que você possa viver a sua vida, não como um fanático religioso, não é isso que a gente prega, não é isso que a Bíblia ensina, mas como uma pessoa prudente, que acompanha a palavra de Deus e está sempre atualizado. A palavra de Deus não precisa de atualização, mas você e eu, nós precisamos estar sempre atualizados com a palavra de Deus. Por isso fica o alerta, vivam de maneira santa e piedosa, esperando o versículo 12, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Então não é nenhum pecado orar e desejar que o Senhor se manifeste logo. A gente almeja essa vinda do Senhor, porque o mundo já está num sofrimento, o mundo está numa maldade crescente, o mundo, as pessoas estão vivendo de forma irresponsável, e a gente precisa desejar a volta do Senhor logo. A Bíblia diz que naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, Pedro declara, esperamos novos céus e nova terra, onde habitam a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, se empenhem para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. E para isso a gente precisa ter a paciência do Senhor, aguardar a vinda do Senhor. Mas enquanto a gente aguarda, a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que anunciar às pessoas dessa vinda. A gente tem que anunciar às pessoas que tudo que Jesus falou vai se cumprir. A gente tem que anunciar às pessoas que Jesus voltará. E não pense que Jesus vai levar todo mundo nessa arca de salvação. Jesus vai levar apenas os seus filhos. Ah, pastor, mas eu aprendi que todo mundo é filho de Deus. Você aprendeu errado, porque a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que Deus criou os seres humanos, mas tem uma diferença muito grande entre criatura e filho. A Bíblia fala no Evangelho de João, no capítulo 1, que todo aquele que recebe Jesus como Salvador e Senhor das suas vidas, a essas pessoas Deus dá o poder delas serem feitas, serem transformadas em seus filhos, a saber, os que creem no seu nome. Está lá em João, no capítulo 1, versículo 12. Então não é todo mundo que é filho de Deus. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, se você ainda não aprendeu a confiar na palavra dele como seu guia, você é apenas criatura de Deus. Não sou eu quem está dizendo, é a Bíblia quem diz. É por isso que quando Deus colocou no meu coração esse desejo de estar ajudando pessoas,
transmitindo a palavra dele de maneira muito simples, dinâmica e prática, é para que você não vá para o inferno, não vá viver uma vida de tormento longe de Deus. Você está tendo a oportunidade agora em vida de aproveitar todo o ensinamento que Deus, através da palavra dele, pode te dar. Não desperdice isso. Aproveite a oportunidade, creia no nome de Jesus Cristo e na salvação que Ele pode te dar. E assim como eu, assim como muitos que fizeram isso, entregaram suas vidas a Jesus, você vai ver como é maravilhoso viver para o Senhor, sem nenhum fanatismo. Eu continuo amando minha família, os meus amigos, jogando videogame, assistindo séries, mas claro, essas coisas ficam em segundo plano, porque a Bíblia me ensina que eu preciso buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dEle, e todas essas coisas serão acrescentadas. Eu posso viver uma vida tranquila, uma vida de alegria, mesmo em meio às lutas e às dificuldades, porque eu sei que a minha vida está guardada em Cristo, e a sua vida também pode estar guardada em Jesus, se você der esse passo agora em nome do Senhor Jesus. Então notem que os ensinamentos de Cristo são válidos, os profetas, os apóstolos, eles aprenderam, e eles não perderam tempo de anunciar. Não perca tempo, Jesus voltará, e a porta, a janela, como você quiser, dessa arca chamada salvação, ela vai se fechar. E não vai adiantar bater do lado de fora, porque ela não vai se abrir quando estiver fechada, porque é Deus quem vai fechar. E a porta que Deus fecha, nenhum homem pode abrir. Que Deus continue te abençoando e que aplique a palavra dele no seu coração. Amém e amém.